Então, continuando. De acordo com o grau de seu despertar, uma pessoa responderá a um pregador em seu próprio nível. Ela descobrirá: depois de tanto tempo, vejo que existe a possibilidade de uma saída para a necessidade que encontro em meu coração. Existe um plano que pode satisfazer essa minha aspiração. Devo me conectar com ele e indagar sobre esta terra de meus sonhos. Então a pessoa, de acordo com o pregador, ela vai encontrar o caminho dela. Ela vai encontrar todo aquele anseio que ela tem. De acordo com o pregador, alguns com alguns pregadores, outros com outros pregadores, alguns com algumas filosofias, outros com outras. Cada um tem um nível espiritual. Siddhartha Maharaj está falando isso aqui. Tem pessoas que não conseguem compreender uma tal filosofia, outras não conseguem a outra. Por que não conseguem compreender? Porque não conseguem aceitar? Porque é um nível de mérito espiritual, é um nível de fortuna espiritual. A nossa fortuna espiritual não é igual. A minha não é igual à sua, que não é igual do outro, que não é igual do outro. Todos nós temos fortunas espirituais diferentes. Dessa maneira, as pessoas virão buscar a associação dos devotos. Pássaros de mesma plumagem voam juntos. Isso daqui Siddhartha Maharaj sempre falava. Pássaros de mesma plumagem voam juntos. Então você pega, por exemplo, uma revoada de pássaros negros, né, pretos, todos eles são pretos. Não tem nenhum de outra cor lá. Você pega, por exemplo, maritacas, aqui na Moca tem muita maritaca. E as maritacas voam todas juntas. Não tem outra espécie, não tem uma pomba junto com a maritaca voando. Então você vai se aproximar, você vai começar a frequentar o local, você vai ter associação com aqueles que têm mais ou menos o mesmo mérito que você, para aquela filosofia, para aquele pregador. As pessoas se unem, elas se agrupam de acordo com o mérito espiritual. Se você tem um mérito espiritual para ser um cristão, você vai ser um cristão. E mesmo dentro do cristianismo existem milhares de vertentes. Você vai entrar naquela vertente que é mais o seu mérito espiritual, a sua fortuna espiritual. Cada um tem uma fortuna espiritual. O outro vai para o candomblé, o outro vai para a umbanda, o outro vai para o islamismo, o outro vai para o budismo, o outro vem para o vaishnavismo, o outro vai para o hinduísmo de servir semideuses, e assim por diante. O outro vai para o kardecismo. Cada um tem um nível de fortuna espiritual. Então os pássaros de mesma plumagem voam juntos. Você vai se agrupar junto com aqueles que também pensam como você, que têm até a mesma fortuna espiritual. De acordo com o seu gosto interior, elas se associarão e continuarão com os seus deveres naquele plano, naquele ritmo, até que dali possam ir adiante para uma posição superior. Às vezes, na mesma vida, a pessoa muda de credo e avança, e outras vezes espera até o seu nascimento seguinte. Então isso é comum também. Algumas pessoas
elas começam na vida espiritual em alguma religião e elas mudam durante sua vida. Por quê? Porque elas ganharam mérito espiritual. Elas ganharam mérito espiritual e elas avançaram e elas vão mudar. Aquilo lá que ela estava no início não é mais suficiente. Aquilo não está preenchendo a sua alma. Ela vai mudar. E outras pessoas ficam a vida inteira nessa vida aqui, na mesma religião. Na próxima vida, talvez elas vão para outra, e depois para outra. E assim é o processo de avanço espiritual. Assim é o processo de avanço espiritual. Alguns mudam nessa vida mesmo. Vão ganhando mérito e vão mudando. Outros não. Outros demoram vidas e vidas para mudar. Cada um é um, somos indivíduos. Nós não somos iguais em nenhum sentido. Nada é igual. Nem nós mesmos somos iguais. O nosso lado direito é diferente do nosso lado esquerdo. Como que uma pessoa pode ser igual a outra? Então, de acordo com a sua evolução espiritual, você pode mudar de religião nessa vida ou na próxima vida. É diferente, cada um é diferente do outro. O cristão pergunta assim para Srila Sridhar Maharaj: se a qualidade da pregação é muito elevada, as pessoas podem se sentir desencorajadas. Srila Sridhar Maharaj diz o seguinte: pode ser muito elevada para um e muito próxima para outro. Não é que seja muito elevada para todos, pois, se o fosse, então, como a conversão seria possível? Tantas pessoas estão se tornando muçulmanas, cristãs e hindus. Nem todos os cristãos nasceram cristãos. Como as pessoas se atraíram originalmente a se tornar cristãos, em seus corações surgiu o anseio pelo cristianismo. Quando Achyutananda Swami, o primeiro discípulo de Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, foi no meu lugar de nascimento, aqui em Bengala, na Bengala, um distrito de escola, perguntou-lhe: estamos tão próximos e não podemos aprender os ensinamentos de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Como é que de um país tão distante você veio sacrificar a sua vida no serviço a Shri Chaitanya Deva? Achyutananda Swami respondeu: Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiva. Temos de adquirir esta capacidade durante o curso de nossas perambulações em diferentes posições por toda a criação. Estamos vagando desta terra para outra, dessas espécies para aquela espécie. E, no decorrer disto, obteremos algum sukriti, ou créditos piedosos. Agnata Sukriti significa que, inconscientemente, a nossa energia
é gasta no serviço ao Senhor e a reação vem na forma de alguns créditos piedosos. Quando o sucrite é mais desenvolvido, torna-se gnata sucrite, ou atividades piedosas realizadas conscientemente. Então, aflora, shirada, a fé, a nossa atração interna pela verdade universal. Então, tem dois tipos de sukriti, gnata sukriti e agnata sukriti. A gnata sukriti é quando você usa a sua energia sem saber que é para Deus. Você não está fazendo aquilo para Deus. Uma vaca, por exemplo, ela está produzindo leite, ela está gastando energia para produzir o leite, e o ser humano vai, tira o leite e dá para Deus. É gnata sukriti. Ela ganhará o mérito espiritual sem participar, na verdade, do serviço a Deus diretamente, mas ela foi usada através do ser humano. Agora, gnata sukriti é quando você faz, aquele que oferece, por exemplo, a boga. Ele está fazendo, ele está usando a sua energia sabendo que é para Deus. Então, isso é gnata sukriti. Mesmo uma besta pode sentir a tendência a servir a Krishna em Vrindavana. Em Vrindavana, tanto seres vivos, árvores, bestas e até mesmo a água adquiriram a sua posição por desejarem isso conscientemente. Embora tenham aceito uma posição aparentemente material, eternamente mantém a tal posição no serviço a Krishna. Então, em Vrindavana, vários e vários seres, até a água, ela está servindo Krishna porque ela escolheu servir Krishna. Embora, como diz aqui, embora tenham aceito uma posição aparentemente material. Aparentemente é material, mas não é material. Eles estão servindo Krishna. Eternamente mantém tal posição no serviço a Krishna. Então, todo mundo que está em Vrindavana está servindo Krishna. Não é qualquer alma que está em Vrindavana. Não é qualquer alma que nasce lá, que aparece lá. Temos um outro subtítulo aqui do capítulo, O Caminho do Peregrino. O cristão pergunta para Srila Siddhar Maharaj: existe um livro chamado O Caminho do Peregrino, sobre um cristão que canta o nome de Jesus em contas no rosário? Srila Siddhar Maharaj responde: sim, os católicos também usam contas o rosário. Alguns cristãos podem cantar o nome de Cristo. O cristão pergunta: este homem cantava o nome de Jesus? Seu coração foi se tornando suave e sentia êxtase? Grande amor por Jesus. Srila Siddhar Maharaj diz: então, ele pode alcançar a posição de Jesus. No máximo, pode ser que em sua tentativa de perfeição, o seu crescimento pare ali, na parafernália eterna de Jesus.
ele pode permanecer ali. Se ele encontrou a sua plena satisfação, ele está destinado a permanecer ali. Pela vontade de Deus e pela poderosa vontade de um devoto exaltado, mesmo a partir da refulgência do Brahman impessoal, uma pessoa pode ser elevada de seu sono e movida para a ação ao serviço devocional. Geralmente, eles passam longas eras ali, no plano não diferenciado, satisfeitos com a sua conquista espiritual. Entretanto, na consideração de tempo infinito, nada é muito grande ou espaçoso. Eles podem permanecer naquela posição por longo tempo. Muitas dissoluções, criações podem ir e vir, mas permanece a possibilidade de que os seus sonos possam ser quebrados a qualquer momento. Este mundo criado existe desde tempos imemoriais. E tantas almas estão escondendo a refulgência Brahman e novamente descendo. Assim, mesmo um meio à infinita refulgência do Brahman, algumas almas estão saindo dali. É uma questão de infinitude. Desse modo, a posição de Jesus pode ser considerada sendo eterna e pode chegar a tempo em que o próprio Jesus, convertido ao Vaishnavismo, seja convertido ao Vaishnavismo. Isso não é impossível. Então, o Srila Siddhartha Maharaj já falou anteriormente também. Ele fala aqui que Jesus pode ser convertido ao Vaishnavismo, porque como ele falou aqui no início, né, desse capítulo, o cristianismo, o que Jesus passou para todos, é a base do Vaishnavismo. É incompleto, mas é a base. Então Jesus Cristo pode se tornar um Vaishnava, como disse lá Siddhartha Maharaj. Ele pode se tornar um Vaishnava. E aqui eu acho que na próxima parte agora, ele vai falar que Jesus não parou, a evolução espiritual de Jesus não parou há 2000 anos atrás. Todo mundo continua na sua evolução espiritual. Vamos ver se é nessa parte que ele fala isso. Um outro subtítulo aqui, Jesus dinâmico ou estático, acho que é aqui. O cristão pergunta: o senhor acredita que Jesus tivesse o conhecimento de Krishna como a personalidade de Deus? Srila Siddhartha Maharaj diz: quando sua conquista interior for detectada mais proximamente, seremos obrigados a dizer que, no decorrer da sua vida eterna, existe alguma possibilidade de ele alcançar Krishna. Então veja só, vamos só repetir aqui, que Srila Siddhartha Maharaj fala. Quando a sua conquista interior, ele está falando de Jesus Cristo, né? For
detectada mais proximamente, seremos obrigados a dizer que, no decorrer da sua vida eterna, existe alguma possibilidade de ele alcançar Krishna. O cristão pergunta: não entendo. Srila Siddhar Maharaj diz: Jesus é estático ou progressivo? O lugar que alcançou está encerrado para sempre ou ele é dinâmico? A evolução espiritual nunca para. Então ele pergunta se Jesus está estático, se ele está parado. Ou se a evolução dele está dinâmica. O cristão pergunta: cristãos dirão que ele tem pleno conhecimento. Srila Siddhar Maharaj diz: então, ele permanece estático ali, finalmente fixo. Esta é a posição de Jesus. Os bispos dizem que a sua posição é final. Ele tem uma vida progressiva? Ou Jesus será a única pessoa impedida de fazer mais progresso? Ele é membro do mundo dinâmico ou do mundo estático? Então aqui Srila Siddhar Maharaj faz essas questões. Jesus é o único que não tem progresso espiritual? Ele pergunta. Porque todos nós, mesmo no mundo transcendental, quem atingir o mundo transcendental vai ter progresso espiritual. Jesus é o único que não tem? Ele já está lá no topo? É isso que Siddhar Maharaj pergunta aqui. Assim, esta é a natureza do infinito. Sendo finitos, como vamos lidar com o infinito? Esta é a nossa tendência ridícula. É ridículo para nós lidarmos com o infinito. Porque Krishna é considerado a verdade absoluta. Você deveria perguntar isso de modo científico, passo a passo. Como recomendei, você deve continuar lendo sobre isso no Sri Krishna Samhita e no Brihad Bhagavatamrita. Você deve tentar seguir muito minuciosamente o desenvolvimento dinâmico do teísmo, como é apresentado ali. Um outro subtítulo: Reencarnação, Transmigração. Vamos ver se tem alguma pergunta de alguém aqui, antes de ler esse subtítulo. Algum comentário, alguma pergunta? Por enquanto não. Vamos continuar a leitura então. Então vamos agora entrar no subtítulo Reencarnação, Transmigração. O cristão pergunta para Srila Siddhar Maharaj: conforme o meu entendimento, reencarnação significa que
uma alma pode regredir em espécies inferiores, por executar atos pecaminosos, mas como se beneficia a alma em ser punida através de nascimento em espécies animais, se mais tarde ela não tem lembranças disto? Srila Siddhar Maharaj responde: às vezes é necessário que os médicos façam o paciente ficar inconsciente. Às vezes, um bandido é aprisionado e acorrentado. Quando seus movimentos são prejudiciais à sociedade, ele é confinado em uma cela e acorrentado. Assim, às vezes é necessário tirar a independência de uma pessoa. Sua ação voluntária, sofrendo as reações de seu karma anterior, a pessoa pode se aliviar. Então, novamente pode receber a liberdade para a ação voluntária. Quando, através de seu desejo voluntário, uma alma executou tantos atos errados e adquiriu tantas reações, é preciso que seu livre-arbítrio seja parado temporariamente. Ela terá a oportunidade de sofrer as reações de seus pecados anteriores e, então, novamente lhe será dada alguma liberdade para que possa tomar o curso adequado que lhe for útil. Enquanto um bêbado for um bêbado, quando se espera que ele cause algum mal ao ambiente, ele deve ser confinado. Quando a loucura de beber desaparecer, então ele será solto e terá permissão de se mover livremente. Então aqui Srila Siddhar Maharaj, o cristão pergunta para ele por que um ser humano ele volta às vezes como um animal, como uma planta. E Srila Siddhar Maharaj fala, quando você faz algo errado, você é tirado um pouco da sua liberdade. Você tem que ser recluso. Quando alguém faz algum crime, comete alguma coisa, ele é preso na cela. Da mesma forma, você faz algo errado que você vai ter que cumprir no corpo animal. E depois você volta a ser ser humano. Mas naquele momento, para cumprir aquela reação da ação que você fez, somente um corpo animal pode fazer ter aquela reação. Então você volta num corpo animal, não há problema nenhum. Volta no corpo de uma planta, não há problema nenhum, é temporário. Depois você volta como ser humano. Isso é necessário às vezes. Um bêbado, quando ele está atrapalhando, ele está perturbando o ambiente, ele é retirado da sociedade durante um tempo. Depois que a bebedeira passa, ele volta para a sociedade. Da mesma forma, você faz ações pecaminosas, ações erradas, você é tirado um pouco a sua liberdade para não continuar nessa ação pecaminosa. Aí você cumpre o que você fez de errado e você volta a ter o livre-arbítrio.
você volta a ter um corpo humano para continuar o processo de serviço a Deus. Não há problema algum quanto a isso. Alguns falam que isso é regressão espiritual. Não, não é regressão espiritual. Você tem que cumprir o karma que você fez a ação, você vai ter que ter a reação. Você cumpre o karma e volta no corpo humano. Não há problema algum com relação a isso. Um outro subtítulo. Não faça ao próximo inclui os animais. Então aqui, vamos falar agora sobre os animais. O cristão pergunta, os cristãos geralmente não aceitam que os animais tenham alma. Srila Siddhartha Maharaj diz, Jesus não se importou em trazer os seus seguidores para dentro desta concepção. Ele viu que eles estavam acostumados a comer animais e peixes, e por isso não quis embaraçá-los com todas estas questões. Ele pensava que eles deveriam começar a sua vida ateísta e quando novamente fossem capazes de considerar esses pontos, nesse momento poderiam receber essa graduação. Então, Jesus deu a base, como foi falado no início desse capítulo. Todos os seus discípulos estavam acostumados a comer carne, matar animais. Então ele não entrou nessa questão. Ele deu a base, mas em cima da base existe algo. Quando você vai construir uma casa, você faz a fundação, mas você tem que ter a casa em cima da fundação. Jesus Cristo deu a fundação, ele deu a base. Por isso o cristianismo, como foi falado por Srila Siddhartha Maharaj, é o Vaishnavismo incompleto. Não foi dado tudo, não foi completo o que Jesus Cristo deu. Ele deu somente a base. Então ele não falou em matança de animais, mas aqui como Srila Siddhartha Maharaj fala, com a progressão do devoto, ele vai receber essa orientação mais tarde. Mas no cristianismo não. Quando ele evoluir, ele sair do cristianismo, ele vai receber toda a filosofia. Ele vai receber tudo gradualmente. Não pode ser dado para uma criança, no primeiro ano, toda a teoria do último ano. Não pode ser dado assim. Tem que ser dado gradativamente, devagar. Devagar e devagar. A pessoa vai evoluindo, vai recebendo mais informação. Vai evoluindo, vai recebendo mais informação. Então, o cristianismo, realmente, Jesus não falou isso. Mas, gradativamente, com a evolução espiritual, a pessoa vai receber essa informação, que não devemos matar animais, não devemos comer animais, não devemos contribuir com a matança de animais. E aí Srila Siddhartha Maharaj continua. A vida também está presente dentro das espécies não humanas e ela não é menos qualificada que a posição humana. Mas, no curso de seu movimento evolutivo, a alma é atirada em tal condição como resultado do karma. Onde quer que a vida esteja presente, a alma está dentro.
é algo comum, mas Jesus pensava ser impossível para eles ajustar a sua compreensão do ambiente a tal nível, ele pensava em iniciá-los na cultura do teísmo. E então, gradualmente, tal instrução poderia ser dada. Então, aqui Silas Siddhar Maharaj está continuando a falar isso. Jesus, ele compreendeu que ele ia dar o teísmo, mas não podia dar tudo. De acordo com a evolução da alma, aí sim a alma vai pegar todo o conhecimento. Mas no início não pode se falar tudo. No início a pessoa não consegue. Então Jesus veio há 2000 anos atrás para dar para todos a base. A primeira coisa na construção de uma casa é a base, é a fundação. Jesus veio dar a fundação. E Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, há 537 anos atrás, veio dar tudo. Ele veio dar a casa completa. Inclusive com telhado, com tudo. Jesus, há 2000 anos, veio dar para todos a base. E Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ele deu tudo. Cada avatar, cada mensageiro, cada profeta, cada representante de Deus vem dar de acordo com a época, de acordo com o local que ele está pregando. O Senhor Buda veio 800 anos antes de Cristo dar para todos a não violência. Ele veio pregar para o ateísta, mas ele não falou em Deus. Jesus Cristo veio 800 anos depois e falou em Deus. Falou em amar a Deus sobre todas as coisas. Falou a base, mas não deu tudo. Shrimad Mahaprabhu veio 1500 anos depois, mais ou menos, de Jesus Cristo, e aí sim ele deu tudo para nós. Então, os animais têm alma sim. Os católicos não aceitam isso, como foi dito aqui, o cristão falou. As plantas têm alma, todo mundo tem alma. Na verdade, o cristianismo, até 200, 300 anos atrás, ele achava que o negro não tinha alma, que o índio não tinha alma. Como é possível isso? Achar que um ser humano não tem alma porque ele tem a melanina mais do que o outro? Somente porque ele tem um pouco mais de melanina na pele, ele não tem alma, mas o corpo dele é igual ao outro. O índio também não tinha alma, eles achavam isso. Essa é a concepção do cristão. Agora mudou-se isso, né? Agora a pregação não é essa. O negro tem alma, o índio tem alma, mas há 300 anos atrás se achava que não. A interpretação da Bíblia era que o negro e o índio não tinham alma. E eles ainda continuam achando que o animal não tem alma, que a planta não tem alma. Mas isso é uma concepção da base. Não foi dado tudo, não foi passado tudo. Jesus Cristo não ensinou tudo, porque não era apropriado para aquela época, para aquelas pessoas que estavam recebendo a informação. Naquele momento não era apropriado. Então tudo é tempo, lugar e circunstância. Tudo é tempo, lugar e circunstância. A pregação é feita de acordo com o local, de acordo com quem está escutando. E com a época que está sendo falado também. Vamos continuar aqui então a leitura. Ele disse a eles: façam aos outros o que querem que lhes façam. Isso também é bom, mas não apenas a alma está presente ali. Deus também está ali e em todas as partes. As espécies inferiores também sentem
prazer e dor. Nos animais, é completamente claro que quando eles são mortos, sentem dor. Assim, existe vida. A vibração da dor existe neles. A consciência existe neles. E a alma é uma unidade de consciência pura. Mas as pessoas para quem Jesus pregou não eram tão qualificadas a ponto de entender o seu conhecimento tão longe. Elas não estavam preparadas para tamanho sacrifício em suas práticas. Então, o cristianismo foi dado por Jesus para aqueles que não estão preparados para se sacrificar a tal ponto. Ainda assim, tudo foi ordenado a partir do mesmo centro comum. O cristianismo tem a sua necessidade, o islamismo também tem a sua necessidade. Há lugar para tais credos no universo. Então, como foi falado aqui, tem lugar para todo mundo. O cristianismo tem lugar por quê? Porque tem almas que não estão preparadas para fazer esse tipo de sacrifício, de não comer carne, de não matar animais. Tem almas que não estão preparadas para seguir tudo que Deus falou. Então, tem o cristianismo, tem o islamismo, tem várias religiões. Cada religião de acordo com cada um, para aquilo que a pessoa está preparada para seguir. Se você for dar o teísmo que Mahaprabhu veio nos dar para qualquer um, para todos, não são todos que vão conseguir seguir. Então Jesus deu o que eles conseguiriam seguir. Deus ele faz várias religiões para não deixar ninguém de fora. Aquela pessoa não consegue fazer aquilo, ele cria uma religião que é mais fácil para a pessoa seguir. Só que, claro, aquilo não é o melhor, o mais eficaz para se conectar com ele. Mas vida após vida, a pessoa vai evoluindo. A pessoa vai evoluindo gradativamente na sua vida devocional. Então ela começa num sacrifício pequeno, numa prática que é mais fácil, e gradativamente ela vai evoluindo. É como uma criança na escola. Uma criança começa na escola a estudar, ela começa a estudar algo fácil. E conforme ela vai evoluindo, ela vai tendo a aula mais difícil. Ela vai tendo que estudar mais, por mais tempo. Da mesma forma, a religião. Existem várias religiões, e a pessoa vai evoluindo e ela vai tendo que fazer mais sacrifício, até chegar ao Vaishnavismo. O sacrifício do Vaishnavismo para se conectar com Deus é a entrega total a Deus. O cristão não fala isso, que você tem que se entregar totalmente a Deus, que você tem que servir Deus 24 horas por dia, que você tem que morrer para viver, você tem que largar o mundo transcendental e servir Deus o tempo todo. O cristão não fala isso. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para fazer isso. Então, quem segue o cristianismo, ele está naquela concepção que ir uma vez por semana na igreja, ou no templo, onde for, está ótimo. Que você fazer uma oração para Deus pedindo algo em troca, está ótimo. Essa é a compreensão deles. Mas existe algo além disso. Existe algo mais elevado do que isso. Mas eles ainda não estão preparados para isso. Mas nas próximas vidas, a evolução espiritual sempre continua, não para, nunca. Eles vão conseguir fazer a prática até chegar em Sharanagati, a entrega total.
vida após vida, algum dia chegarão nisso. Algum dia chegarão no teísmo completo, que é o Vaishnavismo. Agora eles estão na base do teísmo, eles fazem a base. Mas depois da base ainda tem muita coisa que vem por cima. Continuando aqui. Há lugar para tais credos no universo. Eles não são desnecessários, mas mantêm uma posição relativa. Então, qual é a posição da verdade absoluta? Quando temos que indagar profundamente acerca disto, então chegamos à Índia. Ali ela é tratada muito extensamente, com todas as concepções possíveis de religião. Tantas concepções teológicas variadas são encontradas na Índia, que nem uma fração delas pode ser encontrada em qualquer outro lugar do mundo. Mas, em última análise, o Śrīmad Bhagavatam foi dado como a concepção mais elevada. Como? Isso temos de entender e seguir muito minuciosamente. Você deve estudar o livro Brihad Bhagavatamrita e sua forma mais moderna, o Sri Krishna Samhita, de Bhaktivinoda Thakura. Então vamos parar por aqui a leitura. Hoje continuamos a falar sobre as respostas de Srila Sridhar Maharaj perante as perguntas do cristão. Então Srila Sridhar Maharaj falou que Jesus Cristo veio dar para todos o que a população conseguiria seguir. Então ele não falou em matança de animais, ele não falou que os animais também têm alma, ele não falou várias coisas. Por quê? Porque ele deu a base. Não adiantava ele dar a base e toda a construção em cima, porque as pessoas não conseguiriam seguir, não conseguiriam compreender. Então ele deu a base. E a base, sem uma boa base, não há uma boa construção. A base é extremamente importante, o alicerce é extremamente importante. Então Jesus Cristo veio dar o alicerce, ele deu muito bem o alicerce do teísmo, mas Mahaprabhu veio dar tudo. Mahaprabhu veio dar a casa completa. Tudo o que precisamos saber, tudo o que precisamos seguir para a conexão com Deus eterna, para nos levar para o mundo transcendental. Então a base vai nos levar para onde? Vai nos levar para a bondade, mas a bondade não vai nos levar para o mundo transcendental. Somente o Vaishnavismo, a concepção que nós somos almas, que nós temos que servir a alma dos outros e não o corpo, não ser bonzinhos, nós temos que ser misericordiosos. A misericórdia está acima da bondade. A bondade é para o corpo material. A misericórdia é para a alma. Então, nós temos que dar a misericórdia para todos. Vamos ver quem está aqui conosco, se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Temos aqui conosco hoje o Vijay Aksha Prabhu, o Ivo Júnior,
a Malini Devidasi, Satyakama Om conosco e também a Jamuna Devidasi assistindo conosco aqui. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Antes de encerrar a transmissão, depois eu olho quem está conosco no Instagram. Hoje é feriado, então quem quiser participar conosco aqui do programa da noite, venha, participe conosco. Vocês não vão trabalhar materialmente, então se dedique à devoção. Silachara Maharaj falou, a devoção não tem feriado, não tem férias, não tem aposentadoria. Então aproveite o dia que você não está trabalhando materialmente para servir mais Deus. E servir Deus é vir cantar congregacionalmente, é fazer o serviço congregacional. Então vamos lá agora com o Nama Sankirtan Hari Harai. Só um minutinho aqui. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Jai Goshai Kori Charana Bandha
Satinandana Gaura Hari, Jaya Satinandana Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Satinandana Gaura Hari, Jaya Satinandana Gaura Hari, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, 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 Hari Bo. Então vamos encerrar essa transmissão. À noite continuaremos. À noite, às 19 horas, teremos o programa. Da noite, quem quiser vir hoje, como eu falei, hoje é feriado. Um dia bom para todos se reunirem. Um dia que não tem trabalho material. Então, um bom dia a todos. Dandavat Pranam, até a noite às 19 horas. Vamos ver quem está no Instagram e aí encerrarei a transmissão. Temos aqui hoje no Instagram cookies conosco, foto também conosco aqui e são essas as pessoas.